Ô Maia, boa tarde. Como é que você vê essa situação atual do Guarani, né, que está aí? Tem alguma mínima chance, talvez, de brigar pelo acesso, mas talvez a torcida se frustrou bastante com esses últimos resultados. Como que vocês estão conversando isso dentro do vestiário, até para manter o foco ainda nessas últimas rodadas do Brasileiro? Boa tarde a todos aí. Realmente as chances se diminuíram, né? E aí nos resta somar o maior número de pontos possível. A gente sabe que tem dois grandes adversários próximos aí, Curitiba e Figueirense, que se a gente vencer, vamos dar uma encostadinha ali, mas sabe que dificultou bastante, né? Realmente, a gente sendo realista nesse momento dificultou bastante. E o nosso foco é vencer as próximas partidas e somar o maior número de pontos aí. Ô Maia, por tudo que você já viveu aqui, pelo que você esperava também, para você é uma situação frustrante o que aconteceu com o Guarani até agora? Olha, sim, é uma situação que nos deixa um tanto quanto tristes, um quanto tanto frustrados. Mas hoje eu vinha conversando com alguns amigos e nós temos duas maneiras de enxergar hoje a situação do Guarani. Ou a gente enxerga de uma maneira circunstancial pelo momento, dos últimos 5 jogos. Se a gente olhar para o Guarani durante os 5 jogos, hoje, pelo torcedor, pela imprensa, hoje ninguém presta, o time é ruim, o time é fraco. Ou a gente enxerga o Guarani de um contexto geral, de uma maneira geral. Me lembro quando cheguei aqui, quando a gente voltou de férias do início do ano, nós estávamos na Série A2 do Paulista, um time lutando por um sonho, e fizemos uma brilhante campanha no Campeonato Paulista, tivemos o acesso, fomos campeões, colocamos o Guarani na primeira divisão, tivemos o indício da participação da Copa do Brasil, que é uma camisa forte, a camisa do Guarani é uma camisa forte, precisa estar disputando campeonatos de peso, é uma renda, uma questão financeira muito boa para o Guarani. E durante a Série B toda nós tivemos ali brigando na parte de cima e foi nós que conquistamos isso, a gente conquistou isso, a gente esteve brigando, em nenhum momento nós estivemos brigando na parte de baixo da competição. Então é algo que nos deixa chateados sim, porque o nosso pensamento era em cima, nosso objetivo era em cima. Infelizmente tem coisas que não tem como te explicar, não é sacanagem, não é falta de interesse, não é falta de vontade, porque aqui dentro hoje tem homens de caráter, homens que dependem disso aqui. Isso, o futebol, o Guarani hoje é a nossa responsabilidade, é o nosso trabalho. A minha família depende disso, eu dependo disso. Então o meu maior sonho era assim, só que infelizmente acontece algumas coisas, o que aconteceu que nos deixa triste e chateado sim. Maia, queria que você falasse sobre esse jogo com o Curitiba. Dá para dizer que é um duelo de duas camisas pesadas, em quem se pesava muito também a responsabilidade de estar lá em cima, e que esse jogo poderia, de repente, ser melhor pelo que esses dois clubes já ofereceram na história do futebol? Poderia sim, poderia ser um confronto direto, talvez para entrar no G4, mas hoje vamos trabalhar com a realidade. Hoje a gente sabe que são duas equipes que oscilaram bastante dentro da competição, tanto a gente quanto o Curitiba. Se eu não me engano, eles com um poder de investimento bem maior do que o nosso. Mas, independente do momento das equipes, a gente vai encarar esse jogo aí como um jogo muito importante para a gente. A gente sabe que somar ponto, ganhar do Coxa lá dentro não é fácil. E a gente está preparado para ir lá e poder fazer um bom jogo e trazer a vitória. Mas vocês têm, além desse jogo contra o Curitiba, depois vocês têm o Figueirense lá em Florianópolis, né? Na atual situação, é melhor fazer esses jogos fora do Brinco? Como que vocês estão encarando essa temporada aí longe de Campinas? Olha, jogos dentro de fora, a gente tem um apoio da nossa torcida que... Poxa, não tenho o que falar da torcida do Guarani, que é uma torcida que, desde como eu citei no início do ano ali, foi uma torcida que nos apoiou, que mostrou estar do nosso lado. Infelizmente, quando não vem os resultados, existe a cobrança, que é natural. O Guarani é grande, a torcida do Guarani quer ver o Guarani em lugares grandes. Então, quando a gente joga fora de casa, é claro que sente o apoio da torcida, sente falta do apoio da torcida, sim. Mas no momento que a gente está, a gente depende muito mais da gente do que de qualquer outro aspecto. A responsabilidade na vitória é nossa, a gente é lisonjeado, a gente é elogiado, da derrota também é nossa. É claro que passa muito pelos setores que existem no clube, existe parcelas de culpas, mas a maior parcela de culpa desse momento do Guarani somos nós, nós dos atletas.
É claro que cada um vai assumir a sua responsabilidade, mas a maior parte é nossa. Vi alguns detalhes, alguns comentários falando do Marcão. Poxa, o Marcão é um cara que ajuda a gente pra caramba, um cara que se dedica pra caramba nos treinos. No próprio jogo ajudou a gente muito. E infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas que vocês saibam disso, que a torcida sabe que no dia a dia o Marcão é um cara trabalhador e ele não fez isso para prejudicar a gente, como algumas das pessoas falaram aí. E é um cara que tem muito a somar no nosso grupo aí. Ô Felipe, complementando o que ela disse, né, ainda faltam aí 15 pontos em disputa. De que forma a torcida pode esperar o Guarani agora até essa reta final aí do Brasileiro? Olha, é difícil de falar, porque tudo que eu vou falar aqui agora pode ser interpretado de alguma maneira diferente por todos que vão ouvir, mas não é dando desculpa. A gente não tem desculpa. Acho que a gente deve falar menos e fazer mais. A gente tem que... Eu atendi o pedido do André de vir aqui, mas eu acho que o momento não é de falar, o momento é de fazer. O momento é a gente transformar a situação, de mudar a situação. Não adianta eu vir aqui e falar que nós vamos entrar lá, que vamos dar carrinho, se a gente chegar lá, não entrar e não fizer nada. Então, o que mais importante hoje é a atitude. A gente ter o foco nesses últimos jogos aí, são 15 pontos que estão à disputa, a gente tem que entrar para somar o maior número de pontos possíveis aí que tem na competição. Maia, em cima dessas chances remotas que vocês têm para conseguir uma vaga entre os 4, há uma conversa no vestiário já de pensar no ano que vem. Você tem contrato até, se não me engano, abril do ano que vem, já tem historicamente uma garantia do elenco do ano que vem. Tem muita gente aí que está emprestada e vai embora, e já sabe que são os últimos 5 jogos. Tem gente que talvez vislumbre um contrato para o Paulista do ano que vem. Há uma conversa já dentro do vestiário de talvez usar esses 5 jogos aí para deixar, claro que se não subir por tudo que aconteceu, não vai ser uma boa impressão, mas deixar uma impressão menos negativa do que ficou desse último mês? A gente, foi o que eu falei um pouco antes ali, a gente não pode deixar a nossa imagem que foi construída durante todo o ano, ela ser apagada por essas circunstâncias que está acontecendo. Acho que a gente vem fazendo um bom ano, a gente fizemos um grande Paulista, viemos fazendo uma Série B boa, oscilando um pouco em termos de resultados, mas a gente deve usar esses últimos jogos sim como aperitivo de pensar no ano que vem. Com certeza eu tenho um contrato no final do Paulista, mas tem muitas pessoas que não têm, e eu vou encarar, eu vou jogar como se eu não tivesse também. A gente precisa se conscientizar disso, se conscientizar que o Guarani ele precisa estar em cima. Maia, durante todo o ano, né, principalmente na Série B, o Guarani perdeu algumas peças importantes, né, o Baraca, o Nazário, o próprio goleiro Bruno Brígido, e também tem uma questão política por trás disso tudo, que é a questão aí dessa cogestão com 2 empresas. De certa forma, vocês jogadores acabaram recebendo, acabaram conversando sobre esses assuntos, isso entrou de certa forma aí também no vestiário, pode ter atrapalhado aí também o andamento dessa Série B ou não? Olha, eu acho que não, acho que se a gente falar isso, a gente vai querer dar desculpa aqui. Hoje no futebol é normal você perder jogadores saírem, jogadores chegarem, acho que saíram jogadores e chegaram também jogadores. Nós há 4, 5, 6 rodadas atrás a gente estava brigando em cima, e a gente não, então acho que se falar isso vai soar como um tom de desculpa, acho que não é isso. Sobre essa questão política, não é uma coisa que, falando particularmente, não sei nem o que está acontecendo, não é uma coisa que me interessa, porque eu acho que não interfere tanto ali com a gente. Então acho que a gente precisa focar o máximo nesses jogos que vem em seguinte. Acho que falar o menos possível e fazer mais, é isso que a gente está precisando. Maia, várias vezes você falou assim, falar menos, fazer mais, né? Até você falou, atendi o pedido do André para que você viesse aqui à sala de imprensa e concedesse a entrevista. Mas por outro lado, você é um cara inteligente, né? Por outro lado, você não acha que o torcedor merece uma satisfação? Ouvir de vocês se existe algo ou não em relação a tudo que está acontecendo? O torcedor merece, Marquinhos, e é por isso que eu vim, para dar uma satisfação para o nosso torcedor. Realmente, eu vi alguns questionamentos da parte da imprensa, de vocês, sobre a nossa saída do campo, que, ninguém falou, mas a gente levou o gol aos 46 do segundo tempo. Se a gente teve 3, 4 minutos para sair de campo, foi muito, e no momento ali, eu vou falar de mim, eu estava sem cabeça para falar, sem cabeça. Eu vi que você me chamou, vi o João me chamando, eu estava sem cabeça para falar. Eu sei que se eu falasse, eu falaria algo que vem do meu coração e que realmente seria ruim.
seria ruim porque as pessoas que veem de fora veem que o jogador ele não, parece que ele não tem sentimento, é um robô. Não, nós temos sentimento, nós temos emoções. Eu saí daquele jogo ali puto, porque era uma coisa que me incomodou demais, incomodou durante o campeonato e alguns jogos que eu já vim aqui, já falamos, e principalmente desse jogo. Era um jogo dentro de casa que a gente tinha por obrigação somar os 3 pontos. O torcedor fica indignado, mas nós também ficamos. Eu, particularmente, fiquei muito indignado. É difícil chegar em casa e dormir uma noite, cara, depois do que acontece aqui. A gente queria dar uma resposta para eles, a gente queria dar uma resposta, talvez para a comissão, para a diretoria, porque é momentos que você se sente, às vezes, pressionado pelo resultado não vir. Mas isso, como eu falei, é uma responsabilidade maior nossa, dos atletas. Nós deixamos de lado um pouco a comissão, deixamos o Humberto um pouco de lado, que a maior responsabilidade no momento é nossa. É porque somos nós que entramos lá. Quando temos que ser cobrados, somos nós que somos cobrados. Então, como eu falei, quando a gente ganha, a gente é aplaudido lá dentro. Quando a gente perde, a gente é cobrado, e por isso estou aqui para justificar isso. O torcedor merece sim, só que o torcedor tem que saber também que a gente tem esse sentimento, o mesmo sentimento que eles têm quando vem a derrota, acontece com a gente também. E a gente vai fazer de tudo para dar alegria para o torcedor, que simultaneamente nós ficaremos alegres também. Maia, quais foram as principais lições que vocês tiraram desses últimos jogos e o que não pode ser repetido lá em Curitiba, sábado? Cara, lição... ter mais atenção. Eu acho que a gente precisa estar concentrado os 96 minutos, né? A gente falou muito de estar concentrado os 90 e a gente conseguiu concentrar os 90, só que o jogo tem passado um pouco dos 90, né? Eu acho que é isso, a gente está concentrado um pouco mais, focado. A gente tem que entrar mais com ambição de não levar gol, de fazer gol, que a gente sabe que o futebol é decidido em fazer gol. E os setores do nosso time tem que estar mais. E se a gente conversou isso em relação a isso, a gente está ciente. Realmente tem coisas na nossa vida que acontecem, coisas ruins que acontecem para nos alertar, e a gente tem que estar alerta. A gente não pode mais sofrer com esse tipo de coisa que vem acontecendo, e a gente espera que não venha mais acontecer.